Uma coisa que a nossa sociedade precisaria entender definitivamente é que o relacionamento entre pais e filhos nem sempre é esse conto de fada, essa maravilha que a gente vê nos filmes, na literatura ou que a gente cria no nosso imaginário. Às vezes a relação entre um filho e seus pais, ou seja, um filho, seu pai, uma filha e sua mãe, pode ser extremamente tóxico. Partindo desse pressuposto, puxa a cadeira, senta e vamos bater um papinho sobre Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, de Janet McCurdy. Olá pessoas, eu sou o Aro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vídeo resenha. Vamos falar sobre um livrinho que eu acabei de ler esses dias e que mexeu bastante comigo, que é o livro da Janet McCurdy. Para quem não conhece, a Janet McCurdy, essa menina aqui, é a Sam, né? Ela fazia a Sam no iCarly, uma estrela mirim, e que acabou escrevendo esse livro de memórias, meio biografia e tal, lançado recentemente, que provocou um burburinho tremendo. Mas por que esse livro causou tanto disse-me-disse, causou tanto alvoroço? A começar, óbvio, né, pelo título, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. É um título forte, bem pesado. E quando eu fui ler esse livro, eu imaginei que eu ia achar isso, um livro bem pesado, bem vingativo, né? Porque antes de ler o livro eu já tinha lido alguma coisa a respeito da obra e eu sabia que ela estava escrevendo alguma coisa relacionada a como a convivência dela com a mãe foi bem complicado. Mas então, aí eu esperei que fosse um livro bem puxado, mas não. Ela conseguiu escrever um livro até certo ponto bem humorado, né? Você ri em alguns momentos das situações mais absurdas, sem deixar de ser profundo, porque nesse livro ela toca em assuntos seríssimos como transtornos alimentares, sobre o toque, sobre a questão religiosa que permeou a sua vida inteira e principalmente sobre o relacionamento extremamente tóxico entre ela e a Debra, acho que é Debra esse o nome, que era a mãe dessa menina. Mas vamos lá. A Janet começou sua carreira muito novinha, influenciada pela mãe, óbvio. A mãe dela, a Debra, queria ser uma estrela de Hollywood, mas não conseguiu. E a gente sabe como é que funciona isso, né? Às vezes os pais, eles querem viver os seus sonhos através dos filhos. O que é muito comum, porque às vezes a criança não quer fazer determinada coisa, mas o pai quer forçar. Por quê? Porque é o sonho dele. Eu, como professor, vejo muito isso. Às vezes, assim, a pessoa, o adolescente quer, sei lá, viver de arte na praia, mas os seus pais querem que ele seja médico. O menino não tem o menor talento para medicina, mas os pais colocaram na cabeça que o filho vai ser médico. Então é muito comum pais frustrados colocarem, né, projetarem nos seus filhos os seus sonhos. E é o que acontece aqui com a Debra. Ela queria ser artista, não foi? Vivia numa família muito religiosa, eles eram mormons, mas aí você percebe que a religiosidade ali é meio de conveniência. Quando lhes interessa, eles são mormons, quando não, não são. Né? Uma coisa que a gente sabe muito bem como é que funciona. Às vezes a religião está mais ali para julgar os outros do que para se conectar com o divino. Aí um dia a Debra leva um dos filhos para uma agência e tal. Leva o filho e leva a pequena Janet, que não passa no teste, mas ela acaba forçando a barra para que a menina acabe sendo contratada por essa agência. Começa aí a jornada rumo ao estrelato da Janet e também a sua jornada rumo ao inferno. Porque durante toda a vida dela, ela foi meio que uma prisioneira da mãe. Ela passou a vida inteira tentando ser uma personagem mesmo, aquela personagem que a mãe dela criava. Então, se a mãe dela achava que o cabelo dela ficava melhor de um jeito, ela mantinha o cabelo daquele jeito. Se a mãe dela achava que a franjinha tinha que ficar para a direita, ela colocava para a direita. Então, ela se anula, ela deixa de existir para ser a personagem que a mãe dela sempre quis que fosse. E aí, junta a isso a paixão que ela tinha pela mãe e o fato da mãe dela ter lutado contra o câncer há muito tempo e ela ter na cabeça essa ideia de que a mãe podia morrer a qualquer momento. Sabendo dessa dependência psicológica, afetiva que a filha tinha, a Debra comete assim os mais absurdos abusos em relação à filha. Inclusive os transtornos alimentares da Janet, é a própria mãe que ajuda, né? Quando ela tá lá na carreira, a mãe coloca na cabeça dela que ela tem que ter uma imagem mais infantilizada, que ela tem que ser pequenininha, mignon, porque senão ela não vai pegar trabalho, ela não vai passar nos testes. E a mãe a ensina como contar calorias e a incentiva a desenvolver
uma anorexia. E quando uma médica fala sobre a anorexia, fala, olha, eu acho que a sua filha tá com anorexia. O que que a mãe faz? A mãe meio que anula a médica e continua incentivando a filha a manter o comportamento que gera esses transtornos alimentares. Durante muito tempo também a Janet desenvolve toque, ela começa a criar manias muito relacionadas à questão da religião, a de querer entrar em contato com Deus, né? Porque aquela família mórmon, aquela religiosidade absurda. E aí ela tem que conviver com dois mundos, o mundo do show business e o mundo da religião, e isso meio que acaba também provocando umas confusões mentais na menina. Algumas passagens do livro, gente, são realmente perturbadoras. Por exemplo, você descobrir que até os 16 anos ela não tomava banho. Era a mãe dela que dava banho nela, junto com o irmão, inclusive. Porque a mãe queria ficar o tempo inteiro vigiando o corpo da garota, o tempo inteiro vendo como é que ela estava, controlando mesmo a Janet. É muito, muito perturbador. O legal do livro é que ela não passou pano pra ninguém, nem pra mãe, nem pra ela e nem para as celebridades com as quais ela conviveu, né? Porque ela relata também os abusos que ela sofria nos sets, abusos psicológicos, a tentativa de abuso sexual, aquela coisa toda. Ela fala da relação dela com a Ariana Grande, porque não sei se vocês se lembram, mas quando terminou o iCarly, ela foi fazer um spin-off com a Ariana Grande, né? E ela mostra como que o ambiente de trabalho com a Ariana foi extremamente tóxico também. Vale lembrar que a Janet fala que o tempo inteiro que ela não queria ser atriz, que ela se tornou atriz por forçação da mãe. Tanto é que ela não voltou pro revival lá do iCarly, né? Quando teve uma nova temporada ali produzida, acho que foi pela Netflix, ela não quis participar, até porque ela nunca gostou de ser atriz, ela era mais para agradar a Débora, a sua mãe. E voltando ao seu relacionamento com a Ariana Grande, ela mostra, inclusive, como que ela tinha inveja da Ariana, porque ela tinha, às vezes, que trabalhar sozinha para que a Ariana seguisse a vida dela de popstar, enquanto ela era meio que boicotada ali pelos produtores. Uma coisa bem, bem difícil. E ela dá a entender que trabalhar com a Ariana Grande não foi uma coisa muito agradável. Outra coisa é que o relacionamento tóxico que ela tinha com a mãe meio que se reflete também nos seus relacionamentos amorosos. Durante toda a sua vida amorosa, gente, como tinha dedo podre para escolher homem essa menina, né? Culpa, claro, de toda a obsessão e toda a maluquice que a mãe dela colocava na cabeça dela. Como eu disse, em alguns momentos você ri, mas em outros o seu coração fica sangrando ao ver as situações difíceis pelas quais ela passou. Bem, se você tem curiosidade sobre o mundo das celebridades, sobre o mundo dos famosos, sobre como Hollywood funciona, sobre como são os testes para você chegar em uma determinada produção, eu recomendo que você leia. Você vai ver mais ou menos como é que funcionam os bastidores ali do mundo da indústria do entretenimento. Mas é um livro também para você ver como que a gente idealiza esses relacionamentos de pais e filhos e como que às vezes esses relacionamentos podem ser tão tóxicos, tão prejudiciais quanto qualquer outros relacionamentos. A gente precisa parar com essa ideia de que pai, mãe, pai e filhos precisam ter uma vida de margarina. Nem sempre as coisas funcionam desse jeito. Eu só achei que o livro deveria ter algumas informações sobre gatilhos no início, embora ele seja escrito com humor, mas fala muito sobre transtorno alimentar e ela relata direitinho como que ela fazia para provocar vômito, para chegar à anorexia, à bulimia, a questão do toque. Então, tem algumas coisas aqui que eu acho que deveríamos ter um pouquinho de cuidado para não incentivar, para não glamourizar. Embora, se você ler com um pouco de atenção, você vai ver que de glamour não tem nada na situação que ela vivia. A vida dela, na frente das câmeras, era linda, maravilhosa, mas por trás era o verdadeiro martírio, era o verdadeiro suplício. Tá procurando alguma coisa para ler? E que queira ler rápido, porque eu li rapidinho, porque a história é muito envolvente? Recomendo que você leia Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, de Janet McCartney, e que foi publicado no Brasil pela Universos. Nem conhecia essa editora, gente, mas aí o livro tá vendendo horrores, você pode procurar lá na Amazon que você vai encontrar. Então é isso, gente, essa é a minha dica de leitura da semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá joinha e compartilha com seus amigos. Se você achou
dá um dislike e compartilha com seus inimigos. Pega esse vídeo, joga no grupo da igreja e sai correndo. Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui.